Você que participa de licitações ou pretende participar, né? Nós teremos uma novidade a partir de hoje, né? A partir de 11 de novembro de 2020. Nas nossas redes sociais, nós estaremos publicando vídeos sobre vários assuntos ligados às licitações, né? Toda quarta-feira nós teremos um vídeo novo. Esse vídeo é sobre dicas de como vender para o governo, histórias que aconteceram durante os processos licitatórios, vantagens em vender para o governo. Vamos falar também sobre novidades com relação à legislação, oportunidades no mercado de vendas para órgãos públicos e assim por diante, não é? Hoje o nosso assunto é sobre leitura de editais e a importância que isso tem, né? Em todas as licitações são publicados editais que vão nortear o processo licitatório. Então, tem uma primeira parte que é um preâmbulo, né, onde diz quais são os critérios da licitação, se ela é por menor preço, se ela é por item, etc. Depois, rapidamente, tem ali o local e o horário da licitação. Então eu gostaria de contar uma breve história aqui sobre um fato ocorrido conosco e a importância de se atender a essa questão de locais e horários. Numa determinada licitação, numa determinada região, nós sempre participamos de licitações e às vezes nós conhecemos os concorrentes, né? Aliás, às vezes não, sempre. E essa é uma vantagem de vender para o governo, que você conhece muito bem os seus concorrentes. Numa dessas licitações, nós já havíamos participado de várias licitações com esse concorrente específico, e ele não se atenou ao fato da licitação acontecer às 14h15, né, e chegou por volta de 14h30. Nesse caso específico, o edital previa que quem chegasse após o horário não poderia participar da licitação. E ele chegou 15 minutos atrasados. A pregoeira, com a comissão de licitação, ela usou do seu poder discricionário e resolveu perguntar para os outros participantes, nós estávamos em 9, se nós permitiríamos a participação desse concorrente que chegou atrasado. Vários licitantes disseram que sim. Quando chegou na nossa vez de argumentarmos, eu me posicionei por ser contra a participação dele. E por quê? Porque eu argumentei a isonomia, ou seja, a legislação é muito clara, o edital era muito claro e todos que estavam ali estavam sujeitos ao edital. Então, se houve oportunidade, se houve situações, né, se houverem situações que diverjam do edital, esse foi o meu primeiro argumento, as pessoas que não cumprirem aquilo que está escrito não deveriam participar da licitação. E além disso, se as outras empresas tiveram condições de chegar às 14h15, aquele licitante que chegou às 14h30 não teria condições de participar da licitação. Muito bem, isso causou um certo constrangimento entre nós e esse concorrente. Por quê? Porque nós acabamos não permitindo que ele participasse. Nessa ocasião, nós conhecíamos o concorrente, e além dos fatos jurídicos que eu citei aqui, além dos fatos legais que eu citei aqui, tem a questão dele ser um concorrente que baixava muito os valores da licitação, era um pregão presencial. Então nós optamos por não nos posicionarmos contra esse fato. A pregoeira entendeu o nosso argumento e disse o seguinte: olha, se fosse uma unanimidade, ele poderia participar, mas como tem alguém que se posicionou contra, nós tiraremos ele desse processo licitatório. Resultado, nós acabamos ganhando a licitação. E isso criou um certo constrangimento com o concorrente, claro. Em todos os outros processos licitatórios que ele me encontrava, ele me dizia o seguinte: olha,
esse moço aqui contava para todo mundo na mesa da licitação lá, né? Olha, esse moço aqui me tirou de uma licitação porque eu cheguei 15 minutos atrasados. Bom, isso acontece. Eu queria dizer aqui para vocês que quando você encara o seu concorrente frente a frente, como é o caso das licitações, esses fatos naturalmente vão acontecer. Por quê? Ou é ele, ou é a empresa dele, ou é a sua empresa, ou é o seu produto ou serviço que você está vendendo. Então, não tem outro jeito, né? A mesma situação ocorre quando a pessoa não lê o edital e esquece um documento, ou então formula erroneamente a sua proposta e etc. Né? Você, na verdade, quando participa de um processo licitatório, você acaba procurando erros no concorrente, frente a frente. Né? Por isso, a nossa argumentação inicial lá atrás, quem faz os nossos cursos, ou então recebeu o nosso e-book, né, gratuitamente, sobre a questão da participação em licitações, da preparação, a preparação emocional. Porque naturalmente você vai constranger a vontade de alguém, né? Naturalmente você vai se opor a algumas situações que vão acontecer. Outras questões importantes a serem lidas em editais é a forma de pagamento, né? Quanto tempo você tem para entregar o seu produto ou serviço, não é? De onde vem o dinheiro que vai lhe pagar, ou seja, a dotação orçamentária, né? Quais são os requisitos daqueles produtos, serviços ou obras que você tem que entregar quando você for entregar esse seu produto, esse seu serviço, essa sua obra ao órgão que está licitando, né? Quais são as formas de medições desse serviço, dessa obra, desse produto, né? Quais são os critérios de avaliações desses produtos ou serviços. E isso tudo está exposto no edital, não é? Eu citei esse primeiro passo, essa primeira parte, que é a questão do dia, horário e local, porque é o princípio, né? É um dado importante para quem for participar e se organizar, né, para participar da licitação. Isso normalmente ocorre em pregões presenciais. No eletrônico, o sistema mesmo já corta no dia e horário que for exposto ali para você apresentar a sua proposta, a documentação. Isso também é importante porque alguns pregões presenciais, nós já participamos de alguns assim, eles estabelecem uma data limite no dia anterior da licitação, ou seja, a licitação vai acontecer no dia 20 e você tem até o dia 19 para postar os seus documentos e a sua proposta. Ou então, você posta a sua proposta e a sua documentação até um horário de manhã e a proposta só vai ser aberta no período da tarde. Isso é importante também, então tem que ficar atento para esses casos. Ou o órgão público colocou lá que a licitação vai ser no dia 30, um exemplo, dia 25, porque nós temos fevereiro, né? No dia 25 lá do mês X, não é? Às 9h30. Mas você tem até às 9 horas só para preparar a sua documentação. E às vezes tem itens importantes na documentação e na proposta que demoram muito tempo para serem elaborados. Então você tem que ter uma organização. E novamente volta a questão de ler o edital com muita atenção, né, sempre marcando os pontos importantes. Eu uso uma caneta marca-texto e enumero os itens importantes. Assim eu vou verificando depois, ao decorrer do tempo, quais são os itens que ainda faltam ou que eu preciso dar uma atenção melhor, etc. Mas é importante reservar um momento, né, um local apropriado, que seja um local silencioso, onde você possa se concentrar, onde você possa ficar atento, né, ter foco naqueles pontos principais que irão nortear a licitação. No edital também tem a forma de julgamento das propostas. Então, por exemplo, olha, o concorrente X apresentou a proposta que não estava de acordo com o edital. Por quê? Porque a pessoa não leu, o licitante, né, não leu o edital ou leu superficialmente, né, e não prestou atenção naquele item importante lá que dizia que a proposta tinha que ter um item X, sua validade,
ou então o prazo de entrega, ou o prazo de pagamento e etc. Sobre esses itens da proposta, prazo de validade, todas essas questões aí, eu vou fazer um outro vídeo específico só sobre essa questão da proposta. Hoje, o nosso objetivo é conversarmos mais sobre essa questão da leitura do edital, da importância da leitura do edital, né? Um outro fato importante também que consta na licitação é sobre os recursos, né? Caso você não concorde com a decisão do pregoeiro, da pregoeira ou da comissão de licitação, você tem lá as suas formas de recorrer. Além da legislação, a legislação já prevê alguns fatos lá que você pode recorrer e como fazer, e o prazo para fazer isso. No edital, geralmente, às vezes tem a etapa ou quando, a partir do momento da licitação, que você pode dizer ou pode colocar em ata se você quer ou não recorrer, né? Ou se você abre mão desse recurso. Vale lembrar também que para cada modalidade de licitação nós temos uma situação, não é? Tomada de preço é uma situação, pregão presencial é uma situação, pregão eletrônico é uma outra situação, não é? Concorrência é uma outra licitação e assim por diante. Sobre essas modalidades também nós faremos um outro vídeo que vai falar sobre essas diferenças, né? Hoje em dia muitos estão utilizando o pregão eletrônico. Vale lembrar que nós estamos em época de pandemia, né? Nós estamos em 2020, numa pandemia com o Covid-19, né? O coronavírus, e por isso muitas empresas, muitos órgãos públicos estão optando por realizar pregões eletrônicos. Mas existem ainda vários pregões presenciais existentes, assim como tomadas de preço e etc. Né? Sobre a especificidade de cada modalidade também a gente vai fazer outros vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é um assinante ou se você ainda não curtiu nossas redes sociais, deixe o seu joinha, clique aqui no sininho, né? Sempre que aparecer um vídeo novo você será avisado. E eu quero deixar uma mensagem do dia hoje que eu encontrei aqui num calendário muito bacana, que diz o seguinte: se tentarmos poupar nossos filhos de todas as decepções e dificuldades, lhes roubaremos a oportunidade de aprenderem, amadurecerem e se fortalecerem para poderem encarar e superar as decepções e dificuldades que surgirão na vida adulta. Um grande dia para você, uma grande semana e um grande abraço e até o próximo.